O cheiro de sangue ainda estava fresco nas muralhas quando ele ergueu os braços para o céu e gritou: "Quem é como eu?" Sua voz ecoava entre os soldados ensanguentados, entre os cativos acorrentados, entre as bandeiras tremulando vitória. Nabucodonosor, o rei que fazia nações tremerem apenas ao pronunciar seu nome. Mas naquele momento de glória absoluta, ele não sabia que já havia assinado sua própria sentença. Esta não é apenas a história de um rei poderoso. É o relato assombroso de como o homem mais temido da terra foi reduzido a um animal rastejante, perdeu completamente a razão e comeu capim como gado durante 7 anos. E mais impressionante, como ele voltou para contar tudo. A Babilônia daqueles dias não era uma cidade comum. Era a capital do mundo conhecido, o centro de todo poder e riqueza. Suas muralhas eram tão largas que carruagens corriam sobre elas. Seus jardins suspensos desafiavam a gravidade, cascatas de flores caindo do céu. O rio Eufrates cortava a metrópole como uma artéria de prata viva. No coração dessa majestade, sobre um trono de ouro maciço guardado por leões de pedra, reinava o homem que julgava ter vencido até os deuses. Nabucodonosor não era apenas poderoso, ele era o próprio poder. Seus exércitos eram incontáveis, suas riquezas incalculáveis. Sua palavra era lei imutável, mas havia algo que o perturbava. Eram os cativos de Jerusalém, aquele povo estranho que chorava junto aos rios. Entre eles, 4 jovens chamavam a atenção: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Havia algo diferente neles, uma luz nos olhos que nem as correntes conseguiam apagar. E foi exatamente naquela noite que tudo começou a mudar. Se esta história está tocando seu coração, digite amém nos comentários. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam o poder transformador de Deus. Nabucodonosor acordou em pânico, o coração acelerado, suor escorrendo pelo rosto. Havia tido um sonho tão aterrorizante que seus gritos acordaram todo o palácio. Guardas invadiram o quarto com espadas desembainhadas, pensando que o rei estava sendo atacado, mas o inimigo era invisível. "Tragam todos os sábios, magos e encantadores. Agora!" Em minutos, dezenas de homens apavorados se aglomeravam no salão do trono, tremendo de medo. O rei, com os olhos injetados de sangue, proferiu palavras que congelariam qualquer um. "Tive um sonho. Vocês precisam me dizer qual foi e o que significa. Se não conseguirem, todos morrerão antes do amanhecer." Um silêncio mortal caiu sobre o salão. "Majestade," um deles ousou falar, "conte-nos o sonho e daremos a interpretação." Mas Nabucodonosor explodiu. "Não, vocês dirão tanto o sonho quanto o seu significado." Era uma sentença de morte impossível. O decreto foi selado. Todos os sábios da Babilônia seriam executados, e entre eles estava Daniel. Quando os guardas vieram buscá-lo, Daniel não entrou em pânico. Com calma sobrenatural pediu: "Me dê apenas uma noite, e trarei ao rei o sonho e sua interpretação." Daniel correu para seus amigos. "Orem, clamem ao Deus dos céus, porque só ele pode revelar o que está oculto." Ali, naquele quarto simples, longe das torres de ouro, 4 jovens se prostraram diante do Deus invisível. A noite pareceu interminável, e então, nas horas mais escuras da madrugada, Deus abriu os céus. Em visões da noite, o mistério foi revelado. Daniel viu exatamente o que o rei havia sonhado, cada detalhe, cada símbolo, cada significado oculto. Você conhece o poder da oração? Escreva "Glória a Deus" se você crê que Ele ainda responde hoje. Curta, inscreva-se e ative o sininho para não perder o que aconteceu quando Daniel entrou no salão. Quando as primeiras luzes da aurora surgiram, Daniel se levantou com os olhos brilhando. "Louvado seja o nome de Deus para sempre. A Ele pertencem a sabedoria e o poder."
Ao ser levado diante de Nabucodonosor, encontrou um rei exausto, os olhos vermelhos de uma noite sem sono. Carrascos aguardavam a ordem final. Então você é o Daniel? O rei perguntou com voz rouca. Se falhar, morrerá de forma ainda mais dolorosa. Daniel não tremeu. Olhou diretamente nos olhos do homem mais poderoso da terra. Não existe sábio capaz de revelar este mistério, mas existe um Deus nos céus que revela segredos. E Daniel começou. Em seu sonho, você viu uma estátua imensa e brilhante. Sua cabeça era de ouro puro, seu peito e braços de prata maciça, seu ventre e coxas de bronze polido, suas pernas de ferro forte, mas seus pés eram uma mistura de ferro e barro. O rei se inclinou para a frente, os olhos arregalados. E enquanto você contemplava, uma pedra se soltou de uma montanha sem mãos humanas. Essa pedra atingiu os pés e a estátua inteira desmoronou. O ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro viraram pó que o vento levou. Mas a pedra cresceu e se transformou numa montanha que encheu toda a terra. Nabucodonosor saltou do trono. É exatamente isso que vi, mas o que significa? Daniel respirou fundo. Você é a cabeça de ouro. Deus lhe deu reino, poder e glória. Mas depois virão outros reinos, e nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. O rei se prostrou. Certamente o seu Deus é o Deus dos deuses. Se você está maravilhado, comente. Deus é fiel e compartilhe. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque o que vem a seguir vai mudar tudo. Daniel foi coberto de honras, recebeu vestes púrpuras e foi nomeado governador da Babilônia. Mas aqui está a tragédia. Nabucodonosor reconheceu o poder de Deus, mas não se rendeu a ele. O orgulho ainda pulsava em seu coração como veneno. Ele ouviu que era apenas a cabeça de ouro, que seu império teria fim. E isso o corroeu por dentro. Se eu sou a cabeça de ouro, ele pensava nas noites solitárias, por que deveria ser apenas uma parte? Por que não posso ser a estátua inteira? E assim, movido por arrogância que desafiava os céus, ordenou a construção mais blasfema da história. Na planície de Dura, ergueu-se uma estátua colossal de 27 metros, toda revestida de ouro da cabeça aos pés. Não era apenas a cabeça do sonho. Era uma declaração de guerra contra a profecia. No dia da inauguração, multidões foram obrigadas a comparecer. O arauto trovejou. Quando ouvirem a música, prostrem-se e adorem a estátua. Quem não se curvar será lançado numa fornalha ardente. A música começou. Milhares caíram de rosto em terra, mas 3 homens permaneceram de pé: Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Não se moveram, não se curvaram, não desviaram os olhos do céu. Os acusadores correram ao rei. Há 3 judeus que não respeitam teu decreto. O rosto de Nabucodonosor se contorceu de fúria. É verdade que não adoram meus deuses? Ele rugiu quando os trouxeram. A resposta ecoou como trovão. Ó rei, nosso Deus pode nos livrar da fornalha, mas mesmo que não faça isso, jamais adoraremos tua estátua. Se você teria a mesma coragem, declare Deus é maior nos comentários. Curta, inscreva-se e compartilhe essa história de fé inabalável. O que acontece a seguir vai arrepiar. O rei explodiu. Seu rosto ficou transfigurado de raiva. Aqueçam a fornalha 7 vezes mais. As chamas rugiam como um monstro vivo, lambendo o céu. O calor era tão intenso que os próprios soldados que lançaram os 3 jovens morreram carbonizados instantaneamente. Mas então aconteceu o impossível. Nabucodonosor, observando da plataforma, de repente se levantou sobressaltado. Seu rosto empalideceu. Não lançamos 3 homens amarrados? Ele perguntou tremendo. Sim, ó rei, 3 homens, confirmaram. Então por que estou vendo 4 homens soltos caminhando no fogo e o quarto tem a aparência de um filho dos deuses? O silêncio foi sobrenatural.
Milhares esticavam o pescoço para ver, e lá estavam, 4 figuras caminhando tranquilamente nas chamas como quem passeia num jardim. Aquela quarta presença brilhava com glória que não era deste mundo. Nabucodonosor se aproximou da fornalha. Servos do Deus Altíssimo, saiam. E eles saíram. A multidão se aglomerou tocando suas roupas, cheirando-as. Não havia nem cheiro de fumaça. O rei proclamou tremendo: Bendito seja o Deus desses homens. Nenhum outro Deus pode livrar assim. Mas reconhecer o poder de Deus não é o mesmo que se submeter a ele. Anos passaram. O orgulho crescia como câncer. Até que uma tarde, caminhando pelo terraço, contemplando as torres douradas, Nabucodonosor abriu os braços e declarou: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com meu poder para a glória da minha majestade? Digite glória a Deus, se você reconhece que só Ele merece adoração. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir e inscreva-se porque o final é impactante. As palavras ainda ecoavam quando uma voz trovejou dos céus. A ti se diz, ó Nabucodonosor, o reino passou de ti. Serás expulso dentre os homens e habitarás com os animais até que reconheças que o Altíssimo governa. Naquele instante, sua mente se despedaçou. O homem mais poderoso da terra caiu de 4, rasgou suas vestes reais e fugiu para o campo como um animal selvagem. Por 7 anos inteiros, comeu capim como boi. Suas unhas cresceram como garras de ave, seu cabelo como penas de águia. Seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu. O rei que governava nações agora gemia entre os animais. Mas ao final dos 7 tempos algo mudou. Nabucodonosor levantou os olhos aos céus, e naquele momento sua razão voltou. Ele caiu de joelhos, não mais como animal, mas como homem quebrantado. Foi restaurado ao trono, mas agora era diferente. Ele escreveu um decreto que ecoaria pela eternidade. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus. Todas as suas obras são verdade, seus caminhos justiça, e aqueles que andam na soberba ele pode humilhar. O homem que desafiou os céus aprendeu da forma mais dolorosa. Não importa quão alto você suba, quão poderoso seja, quão grande se torne. Diante de Deus, todos nós somos nada. Mas quando nos humilhamos, quando reconhecemos sua soberania, Ele nos restaura e nos levanta novamente. Porque o Deus que humilha os soberbos também exalta os humildes. E seu reino permanece para sempre. Esta história transformou você? Escreva amém e salvou minha vida nos comentários. Inscreva-se agora, ative o sino, curta e compartilhe para que milhões conheçam o Deus que transforma vidas.